Boa noite. Hora do voto de hoje recebe Major Olímpio, deputado federal que já foi deputado estadual por 2 mandatos. Entrou na Polícia Militar em 1978 e se desligou em 2006, quando assumiu o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje, Major Olímpio é o presidente da Executiva Paulista do PSL e candidato ao Senado pelo Partido Social Liberal. E eu agradeço muito sua presença. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Participa desse Hora do Voto o jornalista João Batista Natali, comentarista de política internacional do Jornal da Gazeta. Obrigada, Natali, por estar conosco mais uma vez. Prazer. Obrigada. Bom, Major Olímpio, eu vi na sua página no Facebook uma análise e uma promessa. Diz que a violência no Brasil passou da linha do absurdo e que os criminosos estão achando que podem tudo. E que isso vai acabar. Bom, eu entendi aí uma promessa um tanto pretensiosa. E quero saber qual vai ser o passe de mágica para acabar com a violência, esse fenômeno de abrangência internacional que gera desassossego, temor, mundo afora. Olha, quando eu digo, Maria Lídia, Natali, que nós temos que dar um basta, nós temos que ter uma reação da sociedade como um todo. Tanto que nós falamos da 4ª reforma, além de se fazer uma reforma política, previdenciária, tributária, a reforma da segurança pública, que é uma mudança conceitual de toda a sociedade, não é só estruturação dos órgãos, que estão esfacelados, mas principalmente uma questão de conceito. Hoje domina no mundo do direito o chamado laxismo penal. O que é o laxista, para a população entender? O laxista é aquele que diz, já que a pena não recupera, para que a pena? Se alguém delinquiu, praticou um crime, é porque a sociedade não lhe deu oportunidade. Então não há de se punir, não há de se confinar aquele que está à margem da sociedade. E isso foi evoluindo de tal forma que o Brasil foi se tornando o país da impunidade. Dentro de um projeto de mudança conceitual em relação à segurança, e eu sou parte integrante desse projeto, nós queremos dizer exatamente esse basta. Não tem passe de mágica, mas eu dou exemplos claros. As facções criminosas, por que elas proliferaram e se fortaleceram? Porque nunca ninguém mapeou, foi atrás e tirou o dinheiro produzido pelas facções criminosas. O PCC nasceu em 93 no estado de São Paulo e hoje rende milhões de reais por mês, não é o Major Olímpio quem está dizendo, são investigações da própria polícia e do Ministério Público de São Paulo. Nós temos 10 mil criminosos hoje batizados PCC no estado de São Paulo, 30 mil no Brasil. E o tempo todo, quando se diz, como é que eles lavam dinheiro? Eles compram ônibus de cooperativa, compram postos de gasolina. Mas, Natali, nunca nós tivemos uma força-tarefa integrada com a polícia, com o Ministério Público, com as receitas, com a Receita Federal, com a Receita Estadual. Então, o que nós vamos fazer? Na hora que nós tirarmos o dinheiro da mão do criminoso, nós tiramos um instrumento maior que propicia essa violência. E como tirar o dinheiro da mão do criminoso se o crime organizado, esses tentáculos do narcotráfico, que tem, como eu falei no início, essa abrangência internacional e que resulta num negócio muito rentável? Como interferir nessa cadeia, nessa corrente? Por isso que, quando o Bolsonaro, com o nosso grupo, quando nós estamos tratando disso, que nós falamos, é preciso ter moral e coragem. Moral para não ter o rabo preso, como nós temos, lamentavelmente, a grande maioria dos segmentos da área pública na sociedade, começando na área política.
e coragem para ter essa expectativa de ensino. Então, nós, hoje, não existe interesse do governo brasileiro, não existiu até hoje ações concretas de fato. Então, quando você pergunta, aonde está esse dinheiro? A Bíblia já diz, se não tem cabra, não dá para vender leite. No Brasil tem um monte de gente vendendo leite, não tem as cabras. O dinheiro, ele aparece. Major, existe uma questão prática sobre a qual a gente poderia, inclusive, começar a evocar algumas questões. Quando a gente fala da cúpula do crime organizado, existe uma unanimidade de que ela deveria ser combatida. O problema é que na base do crime organizado existem pessoas que às vezes fazem parte e às vezes não fazem parte. E mesmo assim elas são punidas, porque quando são desencadeadas grandes operações policiais, muitas vezes matam-se inocentes. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, o senhor ainda acredita em direitos humanos ou não? Eu acredito na defesa exacerbada dos humanos direitos. E não nessa politicalha que se implantou, lamentavelmente, por alguns segmentos da sociedade, dizendo, ai, coitadinho, essa vitimização do criminoso, ele é um coitadinho, ele é um menininho, ele é um estupradorzinho, ele é um assassinozinho. Então, justiça para aqueles que se posicionam como menos humanos. E a força e o limite da lei. Ninguém está falando em uso indiscriminado da força, de forma nenhuma. No limite da lei, mas hoje nós temos uma completa omissão dos poderes constituídos. Mas digamos, numa operação, o meu filho está na rua, o seu filho também. Ele pode ser confundido por um traficante. O senhor acha que a polícia deveria matar os dois? Não, por mais que a polícia não deve matar nunca numa situação dessa. E a polícia não age para matar. Logicamente, é possível, quando você tem uma ação humana, de ter o chamado efeito colateral, ter o tiro errado. Por isso que há uma preparação, há planejamento para isso. Ninguém quer que a polícia tenha, seja sem limite. O limite é a própria lei. Faz 40 anos e 6 meses que eu entrei na Polícia Militar de São Paulo. Em todos os momentos, em todas as ações, nós temos um compromisso com a lei no seu limite. Só que basta de nós estarmos enterrando o inocente mesmo. Basta de nós estarmos enterrando o policial. Se tiver que ficar viúva, vai ficar a mulher do bandido. Se tiver que chorar, vai chorar a mãe do bandido. Isso não significa salvo-conduto para ninguém. Mas eu digo para você, nós temos o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que nós temos no Ceará hoje, o que nós temos aqui em São Paulo, no Espírito Santo, no Pernambuco, por leniência, por omissão das autoridades constituídas. É preciso dizer basta. O marginal, e eu aprendi no serviço policial, o criminoso, ele tem que ter respeito e medo sim da lei. Agora uma pergunta, o senhor concorda então com o candidato à presidência do seu partido, Jair Bolsonaro, que violência se combate com mais violência ainda, como ele já falou em entrevista, que a PM tem que ter armas mais poderosas que os criminosos, até um tanque, se necessário for, para enfrentar os bandidos armados? Violência com mais violência, é isso que o senhor prega? Combate-se força com mais força. Eu estou repetindo textualmente o que ele falou. Viu? Talvez a questão da palavra que ele colocou, mas é força. Eu aprendi no serviço policial, o criminoso respeita força igual ou maior que a dele. Se você... Não é violência, então? Não é. A violência, no conceito da violência, é da força. Agora, quem atira na polícia para matar tem que tomar tiro para morrer. O que ele diz é claro. O sujeito com um fuzil na mão, ele não está ali para desfilar no 7 de setembro, não. Ele está ali para matar as pessoas. Então, bala nele. Tá? Não desarmar, matar? Não é. O policial não é treinado para desarmar? Quem está com um fuzil nas mãos, uma arma de guerra, uma arma que um tiro traçante ele alcança 3 mil metros, se tiver a força policial de helicóptero, seja com um tanque, com um fuzil, o que for, bala nele. Ele é pernicioso para a sociedade. E nós sempre damos essa opção. O marginal escolhe a forma que vai ser transportado. Se ele se rende, creque, dá algema e vai para a justiça. Não interessa a justiça, ela funciona ou não. A nossa missão não é fazer a nossa lei. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, nessa nova operação que gerou tanta expectativa? No Rio de Janeiro se perdeu completamente o controle, se fez uma intervenção
pela metade, é como eu digo, não tem meio gravidez. Ou é grávido ou não é grávido. Não tem meio intervenção. Se chegou para o Cabral, o governo federal, era até para não votar a reforma da Previdência, esconder as mazelas do Temer, não é o caso aqui, mas falar, Cabral, fica tranquilo. A chave do cofre continua com você. Você fica com a Fazenda, você fica com as secretarias, só vamos passar a segurança e sistema prisional para um general vibrador, joga essa encrenca para os milicos, que se der certo, fomos nós, se der errado, foram eles. Então, o senhor supõe que tenha sido essa a conversa ou o senhor tem informações que a conversa foi assim? Eu suponho, e as minhas informações de bastidores, e cada momento deixa mais claro isso. E foi, para ser interventor, é bom que a população saiba, não é necessário ser um militar. Não precisava o interventor da segurança pública no Rio de Janeiro ser um militar. Porque foram buscar, primeiro, na credibilidade, na experiência, dentro da área política se vasculhou e se buscou quem é que nós temos com moral, com ética, com comprometimento para ser interventor nesse momento. Acaso foram buscar um general de 4 estrelas. Eu poderia fazer uma pergunta muito mais de caráter histórico. Há 50 anos atrás, São Paulo teve uma experiência de triste memória. A Polícia Civil constituiu grupos de extermínio chamados Esquadrões da Morte. Os Esquadrões da Morte saíam atrás dos supostos bandidos, às vezes eram, às vezes não eram, e iam eliminando fisicamente. O senhor tem uma visão crítica ou o senhor apoia essa maneira sumária de atuação da Polícia Civil? Nós nunca, quem trabalha com a segurança pública, sempre se pressupõe pela legalidade. Por exemplo, eu sou defensor da pena de morte, mas é cláusula pétrea na Constituição, inciso 37 do artigo 5º, que não haverá pena de morte, prisão perpétua ou o castigo físico. Então não adianta a gente vir com conversa aqui. Mas a polícia, quem está na força de segurança, tem que usar o limite da lei para proteger a sociedade, proteger a vida, o bem maior a ser tutelado. Nós temos grandes quadrilhas criminosas, eu não vou entrar numa evolução histórica, naquele momento onde se criaram órgãos de segurança pública, hoje isso tem um conceito histórico. Já houve o reconhecimento de que nós tivemos excesso, sim. Nós tivemos uma lei da anistia em 25 de agosto de 79, ampla, geral e irrestrita. Eu sei que nós temos sequelas e feridas que a própria sociedade ainda tem dificuldade de aceitá-las. Não pressuponho a criação de grupos de extermínio, de grupos de qualquer natureza que não haja a previsão legal. Agora, numa guerra, nas excludentes do artigo 24 do Código Penal, o policial, o cidadão que optar pela legítima defesa, ele tem direito à vida, ele tem direito de se defender, ele tem direito de dizer: antes a minha vida e dos meus do que aquele que está à margem da sociedade me atacando. Isso é inequívoco. Eu tenho a impressão que o senhor não entendeu bem a minha pergunta, porque eu não me referi à repressão política naquele período do Esquadrão da Morte. Eu me referi ao extermínio de pessoas que eram ou poderiam ser ligadas ao crime, ao pequeno crime organizado que na época não era tão sofisticado quanto agora e que movimentava muito menos dinheiro. Então acabava sendo uma espécie de um acerto de contas com pessoas com as quais os policiais tinham alguma forma de antipatia ou de disputa social. Mas isso é lógico que a sociedade, eu como policial, eu como agente da lei, eu como homem público, nunca vou concordar com isso. Mas hoje, por exemplo, nós temos o PCC, nós temos o CRBC, nós temos Seita Satânica, nós temos o Terceiro Comando, só no estado de São Paulo. Você tem Comando Vermelho, você tem ADA, Amigo dos Amigos, você tem os Filhos do Norte. Você tem que ir e mapear aonde está o dinheiro desse povo, você tem que ir em cima deles, você tem que desarmá-los. Eles vão enfrentar a polícia como enfrentam, eles matam policiais e o policial tem que reagir à altura. Repito, se tiver que ficar a viúva, que fique a mãe do bandido. Ok. Bom, o senhor já está reiterando, inclusive, aquilo que o senhor acredita e que acha que deva ser implantado no Brasil. Então, eu quero agora ir por um outro flanco. Por que o senhor resolveu ser candidato ao Senado? Por que não preferiu ser candidato à reeleição, onde tem grande chance de ser reeleito
e puxar votos para o seu partido? Olha, quando terminou o ano passado, até em conversas com a família, com os amigos, o meu desejo era parar de vez com a política. Eu tive 2 mandatos, me tornei deputado estadual por um acidente de percurso. Por quê? Eu brigava demais. Mas por quê? Eu brigava demais com o governo e mesmo para um militar do Estado, formado na disciplina e na hierarquia, eu dizia que o governo pagava mal, não dava. E eu fui preso várias vezes, eu fui transferido muitas vezes por dizer, preciso de apoio para o serviço policial. Tive esses mandatos. Chegando na Câmara Federal, me decepcionei demais, como continuo decepcionado, porque tudo que a população imagina da classe política é um pouco pior. É, sim, um pouco pior. Eu fui tirado da CCJ, quando estava aquele procedimento para avaliar se processava ou não o Michel Temer, quando eu disse que ele era o líder, continuo dizendo, do PCP, do primeiro comando do Planalto, foi por colegas de vocês da imprensa que me avisaram, deputado, você não pertence mais à CCJ, que o seu partido já fez um acordo com o governo e já te tirou. Quando nós fomos votar na madrugada as 10 medidas de combate à corrupção, e a gente defendendo para votar isso, não era só pela Operação Lava Jato, não, pelo Sérgio Moro, pelos procuradores, não, pela necessidade de moralização. Na Câmara lá, a maioria dos meus colegas dizia, é a hora da gente arrebentar polícia, promotor e juiz. E no Senado seria diferente do que o senhor descreve? O desafio veio no momento que o próprio Jair Bolsonaro me diz, organiza um partido, eu estou indo para o PSL, é um partidinho pequeno, organiza em São Paulo. Vamos tentar reconstruir a nossa história, o nosso país, dar dignidade para a população. E eu me encantei com isso. Talvez a eleição para deputado federal, eu fiz 180 mil votos na última eleição, talvez. Eleição não tem eleição fácil. Talvez ela fosse mais fácil. Mas no Senado, onde nós temos até uma podridão maior constituída, onde vai ser uma grande trincheira, é bom que a população saiba. Sabe, é missão do Senado, né, fazer a sabatina para juízes dos tribunais superiores, por exemplo, do STF, do Tribunal de Contas da União, aprovar os empréstimos internacionais de estados e municípios, e não ser uma casa de grandes negociações daquela maneira, onde hoje 32 dos 81 senadores estão sendo processados. E que se houvesse justiça realmente, se não tivesse acontecido uma gama de prescrição de crimes, justamente pelo foro privilegiado, de crimes que prescreveram, o número de condenações no Senado já seriam muitas, mais da metade do Senado já estaria na cadeia. O senhor me permite apenas interrompê-lo para fazer uma pergunta que pressupõe uma pequena retrospectiva. A carreira política do senhor tem apenas 12 anos e eu o cumprimento pelo fato de ter chegado tão alto num período tão curto. Nesses 12 anos, o senhor passou por 5 partidos políticos. O partido no qual o senhor ficou mais tempo foi o PDT, o partido que está apoiando o Ciro Gomes hoje em dia. Pois bem, em 2010, o PDT fez uma aliança com Lula, do PT, para que em São Paulo o Aloysio Mercadante tivesse um vice do PDT. E o nome do senhor foi cogitado naquela época. O senhor já foi de esquerda? Não, não sou de esquerda. Mas já foi naquela época? Não, nós não temos muito essa questão de esquerda e direita. O PDT me recebeu no momento em que eu justifico, não é, os partidos que eu passei. Eu me elegi pelo PV. Partido maravilhoso, conteúdo programático maravilhoso. Cheguei na Assembleia Legislativa, na primeira semana a líder do PV disse, olha, você vai votar com o Serra e com o PSDB, porque nós vamos ter secretaria, nós vamos ter cargos, e é assim que funciona. Eu falei, não é assim que funciona, eu não vou votar assim. E o Serra é o maior algoz dos profissionais da segurança pública, não tem acordo. Eu entrei na justiça contra o PV. Eu saí com sentença dizendo, meu partido não cumpre cláusula partidária. Eu fui para o PDT que me acolheu e me deu ampla condição de voto. Se você olhar isso aí, eu fiquei quase um ano sem partido. Na Assembleia Legislativa era oposição, situação e o Major Olímpio. E não tinha pressa de partido político nem nada. O PDT simplesmente me disse, nós sabemos da condição sua de militar de Estado, nós sabemos das suas posturas conservadoras, mas você é muito bem-vindo. Eu fui até o líder do partido. Mas o senhor, o senhor embarcou numa canoa tão furada, o Partido da Mulher Brasileira. O que o senhor estava fazendo lá? Eu fico me indagando. Olha, eu saí do PDT, é bom que as pessoas saibam, para não dizer o cara
faz troca-troca de partido, não. Chegar na Câmara Federal eleito pelo PDT. Aí o PDT diz, a Dilma não fez nada, você vai votar a favor dela, contra o impeachment. E olha, criminoso com 17 anos, menorzinho, ele não comete crime, então não tem redução da maioridade penal. Pelas duas situações, eu deixei o PDT. O PDT pediu judicialmente meu mandato, eu ganhei no Supremo Tribunal Federal. Eu passei pelo Partido da Mulher e eu reconheço para você, eu caí no conto do partido premiado. A presidente, exatamente, a presidente me disse, você é sonhador, menino? Crie o PMB em São Paulo e dispute a Prefeitura de São Paulo. Ajude a crescer o partido, eu acreditei nisso. No primeiro mês ela já não nos atendia e aí eu descobri que ela só queria o fundo partidário e tempo de televisão para negociar. Se vocês olharem quem entrou, e é uma das medidas judiciais que segurou o dinheiro do partido, do fundo partidário, do PMB, no TSE, é uma representação minha. Se o PSL frustrar, o senhor troca de novo de partido? Se eu tiver, essa vai ser a última frustração. Eu estava tendente a ser caiçara na Ilhabela, que é meu sonho de moradia. Eu estou participando desse processo porque eu quero muito, eu não aguento mais ver o que está acontecendo no país. Eu não aguento de tudo que eu vi. Quando eu fui lá dentro daquela posse safada que a Dilma estava fazendo do Lula e que eu saí gritando vergonha, vergonha, vergonha para isso, eu me senti como brasileiro na obrigação de dizer o que o Brasil todo queria dizer. Eu estou tentando agora, eu sei a dificuldade que é para chegar numa vaga para o Senado com pouco tempo de televisão, não aceitando dinheiro do fundo da democracia. Nem o Jair Bolsonaro aceita um centavo desse dinheiro, nem eu. Foi 1.750 bi de safadeza que foi votado pelo... Agora, eu não posso dizer eu faço parte disso porque eu votei contra. E o meu partido, na época, o Solidariedade, dizendo, você está discutindo porque você sabe que vai votar e vai aprovar e você vai usar o dinheiro. O dia que foi sancionado a lei, era o ministro Fux, o presidente do TSE, eu fui lá e protocolei, não aceito um centavo desse dinheiro. Então, eu estou partindo, talvez, para a última aventura. Vocês falam, pô, como é que um cara desse, um policial, um cara sem estrutura, com um partido pequeno, está querendo ser senador para São Paulo? Eu acredito na possibilidade, porque as pessoas querem a mudança. Veja o que nós temos hoje. Mas o senhor é homem de confiança de Jair Bolsonaro, o senhor já relatou que ele mesmo convidou para ativar o PSL em São Paulo, etc., e perseguem aquilo que acredito através desse partido. Se acontecer de Bolsonaro ser eleito e convidar o senhor, se for eleito, é claro, senador, para participar do governo, um cargo, um ministério, seja o que for, o senhor deixa a sua cadeira no Senado ou o senhor assume de público compromisso com seu eleitor que ficará 8 anos até o fim do mandato de senador, se for eleito? Eu quero deixar muito bem claro, isso de quadros para sair da questão do mandato de senador, ela nem está nos planos do Bolsonaro, tampouco nos meus planos. Se o senhor for convidado, o senhor aceita? Ele não vai me convidar, porque a minha missão que ele tem para mim e que eu tenho para mim, a minha trincheira é dentro do Senado. E se ele mudar de ideia? Nunca escondi a ninguém do meu sonho de ser governador de São Paulo. Daqui a 4 anos, também deixando claro o compromisso, se eu tiver viabilidade política como senador, daqui a 4 anos eu disputo o senhor deixa o Senado para disputar? Vou disputar o governo de São Paulo. Quer dizer, agora eu quero falar do seu suplente, então. Eu não conheço. Ele é o empresário Alexandre Giordano. É o seu primeiro suplente. E quando o senhor o apresentou, o senhor justificou a escolha, dizendo que o conhece faz tempo, lá da Zona Norte, que era seu amigo, que é uma pessoa boa, que ele vendia cachorro-quente com a mãe dele na região ali da 25 de março. Eu procurei saber as razões pelas quais o senhor indicou. E agora eu quero saber, Major Olímpio, indicar alguém para ser o seu suplente, na eventualidade de o senhor prosseguir aí com um projeto político, deixar a sua cadeira ou por qualquer outra razão, porque o nome escolhido é seu amigão. Isso credencia essa pessoa para ser senador da República e representar o principal estado
do Brasil? Por acaso, credencia pelo cidadão, pela história de vida, pela proximidade. Agora, eu quero deixar muito bem claro que eu também sou coautor de projeto em que o meu entendimento da substituição de senadores seria o segundo ou terceiro mais votado na sequência. Quer dizer, mudar o critério. Sim. Eu acho que o critério deveria ser pelo voto direto da população. Mas a escolha do seu suplente é só porque o senhor é um grande amigo dele? Não é porque pela condição, pela pessoa que é, e eu sei que não é alguém que vá envergonhar a população e não vá me envergonhar em relação a isso. Eu não pretendo morrer. Mas não é só por isso que se deixa. O senhor mesmo disse Sim. que em 4 anos deixaria para ser candidato ao governo. Não. Eu posso disputar uma eleição para governador de São Paulo. Eu disse em questão da viabilidade política. E isso eu deixo absolutamente claro. E o critério para ser suplente senador é um brasileiro no gozo dos seus direitos políticos com mais de 35 anos de idade. E uma pessoa da minha confiança que eu fui buscar e tinha que ser dentro dos quadros do meu partido. O senhor me permite apenas fazer uma pequena digressão? Existem 18 candidatos ao Senado por São Paulo. 2 serão eleitos. Segundo o Datafolha, o senhor está em terceiro lugar, o que significa que o senhor pode subir rapidamente e ser eleito, como o senhor pode cair. O que se pressupõe? O que se pressupõe é que agora, já com o começo da propaganda eleitoral gratuita, o grande bode expiatório é Jair Bolsonaro. Então, existe uma tendência de que Bolsonaro passe a se desidratar. Se ele se desidratar, o senhor vai junto também, porque a sua imagem está muito associada a ele hoje em dia. O senhor não tem mais hoje uma independência imagética que o senhor tinha há 5 ou 6 anos atrás. O senhor hoje em dia é Bolsonaro. Sim. E daí o senhor não seria o terceiro, o senhor cairia para quarto, para quinto ou para sexto. Então, esse sonho do Senado também poderia terminar. O senhor teme que isso aconteça? De jeito nenhum, eu não sou político por profissão, eu sou um policial. A minha viúva vai ser uma viúva do major da Polícia Militar, não é do deputado nem senador. E graças a Deus... Você tem certeza que ela ficará viúva? Tomara a Deus que não, né? Né? Então, eu digo para você, não tenho essa preocupação. Aliás, essa sua avaliação é a minha grande expectativa. Essa desidratação do Jair Bolsonaro eu estou ouvindo há 1 ano e ele só está crescendo. E ele vai crescer muito mais. Eu serei eleito senador pegando esse foguete da população, essa esperança da população que é o Jair Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida. Essas avaliações de hoje, olha, agora ele vai derreter porque vai começar a propaganda eleitoral. 6 minutos de Geraldo Alckmin por dia, a população dorme bastante nesses 6 minutos. Quando ele não está explicando os crimes, os desvios de Rodanel. Major, as uvas estão verdes. O senhor está desprezando o tempo que Geraldo Alckmin conquistou para a campanha em rádio e televisão? Ninguém despreza nada. Os critérios que foram menos republicanos, que nós não utilizaríamos nunca. Não tem toma lá da cá. Se o preço for, me dá aqui um Ministério de Porteira Fechada, me dá a diretoria de loterias do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, me dá aqui uma diretoria disso, isso aqui é do partido. Tanto o Bolsonaro quanto eu, e graças a Deus hoje eu represento o Jair Bolsonaro no estado de São Paulo, não tenho essa preocupação dessa desidratação não, porque ela não vai acontecer, exatamente porque a população acredita e a cada momento acredita mais, porque a política convencional, ela sim se desidratou. Começou hoje essa mobilização. Olha, agora vários partidos atacando o Jair Bolsonaro. Vai atacar no que quiser, nas superficialidades, na essência, na moral, no compromisso com o país, na questão de ter feito um juramento como eu. Quando ele se formou na Academia Militar e eu na Academia do Barro Branco, nós fizemos um juramento. E o juramento diz de até morrer, se preciso for, em defesa da sociedade. Ele está disposto a cumprir esse juramento, eu também. Eu peço licença ao senhor, Major Olímpio, você, Natália. Vamos fazer um pequeno intervalo e, como sempre, eu já deixo uma questão. A chapa do PSL à presidência da República é assim composta: capitão reformado, Jair Bolsonaro para presidente.
E para vice-presidente, general da reserva, Antônio Hamilton Mourão. A chapa do PSL é uma chapa militar? Voltaremos já já. E voltamos com Hora do Voto, que hoje recebe Major Olímpio, candidato do PSL ao Senado. Bom, Major, eu deixei uma questão. A chapa à presidência da República do seu partido, o PSL, é composta pelo capitão reformado Jair Bolsonaro para presidente e para vice-presidente, o general da reserva, Antônio Hamilton Mourão. E eu perguntei, é uma chapa militar? Não, é uma chapa de brasileiros que tem um adjetivo, uma grande qualidade de serem militares, mas que estão buscando, dentro da democracia e pelo voto, pela credibilidade da população, serem representantes do povo no Executivo, na Presidência da República. Bem como, logicamente, puxados pelo Jair Bolsonaro e mais recentemente por esse grande brasileiro, o general Mourão, que numa parceria do partido dele, do PRTB, acabou tendo uma aliança, nós temos, para essa eleição, de forma inédita, e isso eu sou um dos mobilizadores e acompanho, nós temos só de policiais militares e bombeiros militares em todo o Brasil, candidatos a deputados estaduais, federais, a senadores, a vice-governadores, mais de 600 candidaturas de militares estaduais. Só no meu partido, no PSL, que eu presido em São Paulo, nós temos 5 militares das Forças Armadas, sendo um general, um tenente-coronel, um capitão e 2 tenentes, que estão participando. Mas, simplesmente, vai se falar, puxa vida, mas são os militares ocupando a política? Não. São militares que até, pela necessidade da representatividade também, que as forças de segurança, que as forças de defesa do país acabaram descobrindo que também precisam ter os seus representantes em respeito à própria democracia. Vocês atendem a uma solicitação das lideranças das Forças Armadas para entrar na política? Não, de forma nenhuma. Dos componentes das forças, que é muito diferente. A liderança, comandamento das Forças Armadas, das polícias militares, dos corpos de bombeiros, isso é institucional. Isso não é de partido, não é de governo. Isso é de Estado. Seja quem for o presidente da República, as autoridades constituídas fazem a continência, que é o sinal de respeito e a obediência do militar. Nós sabemos, digamos, na história do Brasil, inclusive na história recente, 64, 85, a relação entre os militares e a democracia não foi muito pacífica. Ela chegou a ser meio conflituosa, inclusive. O que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, como candidato e como militar, quais seriam as circunstâncias a partir das quais o senhor deixaria de defender a democracia? Não tem. Se você procurar lá no artigo 81 da Constituição, não existe a previsão dessa ruptura constitucional. Quem tem a condição de fazer a defesa da pátria, a defesa das pessoas, tem a limitação constitucional. Então, essa questão da ruptura constitucional, pode saber, em todos os momentos, muitas vezes nós temos, olha, nós queremos a intervenção militar no Brasil. E o que dizem os militares? Nós estamos com a Constituição na mão, debaixo do braço. Nós somos guardião dessa Constituição. Se nós respeitamos a lei, se nós dizemos que uma sociedade organizada tem pressupostos legais, nós somos os primeiros a obedecer os princípios constitucionais. E assim tem sido o papel das Forças Armadas, por contingência. As polícias estaduais, elas têm esse papel até de força auxiliar das Forças Armadas para serem acionadas na defesa da pátria em caso de necessidade também prevista na Constituição, mas nós não aceitamos e nós não queremos... Uma pequena pergunta para exemplificar essa posição que o senhor está tão brilhantemente expondo.
alguém do PSL, um dirigente do PSL como o senhor se julga tão democrata quanto, digamos, alguém da social-democracia que está muito mais ao centro dentro do espectro político? Ou o senhor acha que o senhor é simplesmente um democrata intolerante em relação ao outro, intolerante em relação àquilo que o senhor acha que é desordem? Como é que funciona isso daqui? Não, primeiro, a questão político-partidária. Segundo, um posicionamento de respeito. Se nós estamos num país, vocês podem ver o Bolsonaro o tempo todo falando em liberdade para a imprensa, em liberdade e em respeito à democracia. Nós respeitamos, talvez não estejamos sendo tão respeitados, o Bolsonaro é extremamente combatido e criticado até pela sua transparência de posicionamentos, mas jamais usar a condição de administrador público ou de ter o poder político pelas mãos da população e querer segregar, diminuir ou entender que aqueles pensamentos que possam ser divergentes com o nosso, que estejam dentro de um parâmetro legal. Se tiver na ilegalidade, é com a justiça e a aplicação da lei. Mas o Bolsonaro manda jornalista calar a boca, ofende as pessoas que o contradizem. Eu não estou dizendo que o senhor faz isso, o senhor é uma pessoa muito mais doce do que ele. Por isso que eu me sinto à vontade de fazer essa pergunta. Acontece que o Bolsonaro ele é muito agressivo. E essa agressividade assusta as pessoas que acreditam que dentro da democracia é preciso uma certa civilidade. Mas olha, essa crítica dos posicionamentos do Bolsonaro nas sabatinas, nos debates, as pessoas têm me procurado e falam, escuta, o Bolsonaro está muito paz e amor. Ele está muito cordato nisso. E aquele negócio, tem posicionamentos? Olha, eu tive posicionamentos com 20 anos na minha vida, que com 30 eu disse, como é que eu não faria isso novamente? Hoje, com 56, muita coisa que eu disse, que eu me manifestei, é um sinal de inteligência, o aperfeiçoamento das pessoas. Bolsonaro ele foi muito criticado pela sua transparência, muitas vezes pela sua contundência. Se isso tornou um mito e um herói para a sociedade, também acabou trazendo alguns dissabores a ele. Se houve excesso em manifestações dele, hoje ele é o primeiro a dizer, eu me excedi, eu aprendi. Aprender é um sinal de inteligência, de resignação, e a cada momento ele está se mostrando muito mais preparado e muito mais tolerante em relação às circunstâncias que talvez alguns anos atrás isso não acontecesse. E não é pelo processo político-partidário, é justamente pela maturidade, pela experiência, por saber e aprender a lidar com o contraditório, com situações que possam ser conflitantes. Então, isso é natural do ser humano. E também é natural em relação a ele. Major, o senhor falou bonito sobre a liberdade, né? O seu respeito à liberdade. Aí eu queria falar em termos mais pontuais sobre essa questão da liberdade. Há temas que são muito polêmicos e que envolvem basicamente a liberdade da pessoa. A questão da descriminalização do aborto e também do uso de drogas e venda de drogas no país. O senhor respeita a liberdade, mudança na lei para que o brasileiro tenha ampliado o seu direito sobre a brasileira, né, no caso, se quer dar continuidade a uma gestação ou não? O senhor respeita a liberdade do brasileiro, havendo mudança na lei, para que ele use e compre a droga no Brasil livremente? Bom, eu deixo muito bem claro a minha posição. Em relação à questão do aborto, aonde se discute se nós temos até no feto um ser humano, ou se nós vamos respeitar a liberdade da mulher de fazer o que desejar com o seu próprio corpo. Por acaso eu tinha aqui, esse aqui é um feto com 12 semanas. Nós vamos encarar um ser humano, ou nós vamos discutir a liberdade da mulher de dispor do próprio corpo. A minha posição, que é a posição consagrada na legislação brasileira, ela já traz... Se mudar a lei, foi nesse sentido que eu perguntei. Eu voto contra a mudança da lei, porque eu entendo que as questões do risco de vida à mãe, o produto de estupro... E a droga, só para encerrar que nosso tempo terminou. A questão da droga, eu sou frontalmente contra a descriminalização do comércio das drogas. É o comércio da morte.
Eu sou policial ao longo da vida, eu vi famílias destruídas. Nesse século, nós vamos disputar cada criança, cada adolescente com o traficante. Para o traficante, o limite da lei. Muito bem, nosso tempo terminou e eu lamento que há muitas questões ainda que poderíamos trazer aqui para essa entrevista. Termina aqui Hora do Voto, que hoje recebeu o Major Olímpio, candidato do PSL ao Senado, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Obrigada, Major. Eu que agradeço, muito obrigado, obrigado a todos. E é claro, Natália, outra vez agradeço a você. Obrigada Sempre por estar comigo aqui e a todos vocês que nos acompanharam. Sempre o meu obrigada. Lembro que no próximo domingo, às 6 da tarde, nós teremos o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta da Fundação Casper Líbero, em parceria com o Estadão, com a Jovem Pan e Twitter. É uma excelente oportunidade para a nossa avaliação sobre quem é quem, imprescindível para o nosso discernimento na decisão do voto. Você pode mandar suas perguntas em vídeo para o Twitter, para esse nosso debate, com a hashtag Gazeta Estadão JP. Não perca! Debate entre os presidenciáveis no domingo que vem, às 6 da tarde, dia 9. Até lá!